Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É uma palavra muito forte, não é? Essa palavra ela foi inspirada por Deus e escrita através do profeta Isaías, um profeta muito usado por Deus. Podemos dizer que é o profeta mais messiânico dentro da palavra de Deus. Só que nós precisamos entender algo nesta manhã para que nós possamos chegar aonde Deus tem a falar conosco. Tudo que nós precisamos na nossa vida, tudo que nós possamos necessitar, todas as nossas faltas, tudo aquilo que nós queremos conquistar ou alcançar, precisamos entender que só o Senhor é aquele que pode nos dar. Ele é a fonte, o caminho e o destino de todas as coisas. Tanto é que em Romanos capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai dizer aquele famoso versículo que diz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só que o apóstolo Paulo, ele não está jogando palavras ao vento. Existe um mistério espiritual muito forte nisso que ele está falando. Porque, entenda o que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo disse, porque dele, por ele e para ele. Então, ou seja, ele nos revela três coisas. Porque dele, a fonte, a origem. É de Deus que vem todas as coisas. Ele é a origem de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Tanto é que a palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que quando a palavra diz sobre o princípio de quando Deus criou os céus e a terra, ela não fala sobre o início de Deus. Porque Deus, Ele existe. Deus não tem um início. Ele é a fonte de todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz mais, por Ele, ou seja, Deus é o caminho que nós utilizamos para acessar e nos achegar a Ele. É por intermédio de Deus que nós alcançamos tudo aquilo que nós precisamos. E Ele diz mais, para Ele são todas as coisas. Então nós precisamos entender que tudo que nós temos e conquistamos é para a glória de Deus. Nunca é para a nossa glória, para que sejamos exaltados, honrados, para que o nosso ego venha a ser inflado. Não, tudo é para a honra e para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo revela que Deus, Ele é a fonte, a origem de todas as coisas. Ele é o caminho pelo qual nós acessamos as coisas, e tudo aquilo que nós acessamos é para a honra e para a glória dele. Só que, infelizmente, nós vivemos em uma geração, em um tempo, onde as pessoas não querem mais buscar o Senhor, onde muitos não querem saber de Deus. Elas não dão mais valor e importância ao sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Elas já não dão mais o devido valor e importância à presença do Espírito Santo. Elas buscam tudo aqui nesta terra, se você perceber. Elas buscam dinheiro, carro, fama, sucesso, busca status, busca ocupar um certo cargo na sociedade. Elas buscam tudo terreno. Só que quando nós vamos falar sobre Deus, é aí que elas não querem saber. Elas não querem dar ouvido, não querem dar importância, porque elas querem viver o momento. Elas não querem saber da eternidade, elas querem viver o momento. Só que vai chegar um dia onde essas pessoas vão querer buscar ao Senhor, mas não acharão. Vai chegar um dia onde essas pessoas vão ter sede e fome pela palavra, só que vai vir à igreja, vai querer ouvir uma palavra, só que eu não vou estar aqui para pregar para essa pessoa. O pastor não vai estar aqui para pregar para essa pessoa. Você não vai estar aqui para pregar para essa pessoa. Quem crê que você não estará aqui? Então vai chegar um tempo em que essas pessoas vão vir desesperadas. Elas vão estar famintas, sedentas em ouvir a voz do Senhor, sedentas em buscar a Ele, mas infelizmente elas não o acharão. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, que Ele nos faz um convite. E que convite é esse? É um convite de nós nos achegarmos a Ele. Ele é aquele que deseja saciar a nossa sede e alimentar a nossa alma. Leia comigo o versículo de número 1 aqui no livro do profeta Isaías 55 mesmo. Olha o que o profeta Isaías vai dizer. Olha o que Deus vai dizer através da vida do profeta. Versículo de número 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O capítulo de número 55 do livro do profeta Isaías, vamos dar o contexto para que você possa entender. Ele foi escrito após o exílio babilônico. O povo de Deus, ele havia sido levado cativo para a Babilônia.
Lá eles ficaram cerca de 70 anos sendo escravizados, 70 anos sendo humilhados, 70 anos literalmente comendo o pão que o diabo amassou. Pensa comigo, você ficar 70 anos longe da sua terra, longe da sua pátria, longe da essência de Deus, porque agora eles são obrigados a ir para uma terra pagã, aonde lá é uma terra politeísta, ou seja, eles não acreditam em um único só Deus, não, eles acreditam em vários outros deuses, então é uma terra totalmente idólatra, uma terra totalmente pecaminosa mesmo, totalmente desvirtuada. Então eles são obrigados a ir para esta terra e lá eles se tornam escravos, e lá nesta terra, infelizmente, eles se corrompem, se entregando às práticas das idolatrias, se entregando para o pecado, se entregando ao culto a outros deuses. Só que agora eles estão sendo libertos, porque Deus prometeu que após 70 anos eles seriam libertos do cativeiro, e agora eles estão retornando para a sua pátria. Só que após retornar para a sua pátria, eles estão com uma sede, uma fome muito grande, porque nenhum Deus dos babilônicos teve o poder e a capacidade de preencher o vazio da alma e do coração deles. Então eles estão voltando com um vazio na alma muito grande, porque eles já não tinham mais um relacionamento com Deus. É aí que o Senhor vai fazer um convite a eles. Ele vai falar: ó vós todos os que têm de sedes, vinde às águas. Essa sede aqui que Deus está falando não é uma sede física que pode ser saciada com água, não é uma sede física que pode ser saciada com qualquer outro tipo de líquido, não, mas é uma sede espiritual. E como é que se sacia uma sede espiritual? Somente buscando em Deus. E Deus ainda fala mais: vocês que têm fome, venham até a mim e comam, porque eu quero alimentar vocês. Aquilo que os outros deuses não puderam fazer por vocês, eu posso fazer. Aquilo que os outros deuses não puderam ajudar vocês, eu posso ajudar. Só que vocês precisam vir até mim. O desejo de Deus é saciar a sede e alimentar a alma de cada um deles. E é isso que Deus deseja fazer conosco nesta manhã. Ele quer saciar a tua sede, te alimentar e preencher o vazio da sua alma, para que você saia daqui renovado, revestido e cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Mas você pode dizer: pastor, mas isso é Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele também nos faz um convite. Você sabia disso? Vai lá comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 37. O convite do Senhor Jesus aqui é muito parecido com o que Deus fez ao povo através do profeta Isaías. João capítulo 7, versículo de número 37. Está assim escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor Jesus está falando de alguém que tem sede. Novamente eu explico: ele não está falando de uma sede física, de uma sede terrena, de uma sede carnal. Ele está falando de uma sede espiritual, que só Ele tem o poder de saciar a nossa sede. Porque o que o mundo precisa entender é que não adianta buscar lá fora aquilo que nós só podemos achar em Deus. Não adianta buscar em outros lugares, em meios, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Por quê? O que as pessoas agora estão fazendo lá fora no carnaval é tentar preencher um vazio na alma, um vazio no coração. Só que eles acham que eles vão preencher esse vazio na bebida, na droga, no cigarro, na prostituição, na festa, na alegria do momento. Não. Só quem tem o poder de preencher esse vazio, de saciar a nossa sede, é o Senhor Jesus. É por isso que Ele disse: se alguém tem sede, venha até a mim mesmo. O que Ele disse para aquela mulher samaritana? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Então o desejo do Senhor Jesus é saciar a nossa sede. Mas para que Ele venha saciar a nossa sede, somos nós que precisamos ir até Ele. Ele apenas nos faz o convite, ou seja, o convite é aberto para todos, mas ninguém é obrigado a ir até Ele. Somos nós que desejamos, que temos que ir
até Ele. Eu tenho certeza que é por isso que você veio aqui nesta manhã, porque dentro de você há uma sede, há uma fome pela presença do Espírito Santo que vai ser saciada aqui nesta manhã. E Jesus, Ele faz um outro convite, você sabia disso? Vai lá comigo agora no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Esse convite é para você que está aqui nesta manhã, que tem enfrentado lutas, dificuldades. É para você que entrou aqui nesta manhã, que aparentemente eu olho aqui do altar, parece que está tudo bem, mas só Deus sabe como é que está o teu coração. Só Deus sabe a luta que você tem enfrentado na sua casa, só Deus sabe a luta que você tem enfrentado na sua família, só Deus sabe os problemas que você tem enfrentado no seu trabalho. Esse convite aqui é para você. Olha o convite que o Senhor Jesus, Ele te faz aqui nesta manhã. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo de número 28, olha o que Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor Jesus, Ele quer dar alívio para aqueles que estão cansados e oprimidos, porque Ele diz no 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor Jesus está convidando aqui nesta manhã, você que entrou por essas portas cansado, oprimido, sobrecarregado, que não aguenta mais carregar esse peso sobre os seus ombros, Jesus está te convidando, vem até mim e lança sobre mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fazendo isso, você vai encontrar descanso para a sua alma, você vai encontrar descanso para o seu coração. É isso que as pessoas precisam entender. Pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Jesus é o alívio que nós precisamos. Jesus é aquilo que nós necessitamos. Só Ele tem aquilo que a nossa alma deseja. Sabe por quê? A nossa alma, ela tem sede, ela tem fome pela presença de Deus. Nós somos formados, nós somos um ser trino, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é o quê? É o espírito da vida, é o fôlego que o Senhor Jesus soprou, que Deus soprou nas narinas de Adão. O espírito é a vida, a carne é a matéria. É a matéria pecaminosa que desde Adão é inclinada para o pecado. E a alma é aquela que suspira pela presença de Deus. A alma é aquela que vai retornar para Deus. Então, a carne, ela tem sede, você sabia disso? A carne, ela tem fome, só que ela tem sede e fome pelo pecado. Ela tem sede e fome pelas coisas dessa terra. E a nossa alma, ela tem sede e fome pela presença de Deus. Então não adianta tentar preencher a alma com as coisas terrenas. Porque se você se alimentar de coisas terrenas, que eu digo, do pecado, da tentação, dos prazeres do mundo, você vai alimentar a sua carne. Só que quando você alimenta a carne, automaticamente o seu espírito, a sua alma, ela é enfraquecida. Então para que a nossa alma seja fortalecida, a nossa fonte é o Senhor. Ele é a fonte inesgotável. Ele é aquele que tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós não podemos deixar de nos alimentar espiritualmente, de saciar essa nossa sede. Porque se você não se alimentar, falando de uma forma física e natural, se você ficar, vamos supor aí, 3 dias sem comer nada, o que vai acontecer com você? Você vai ficar fraco. Depois do 3º dia, só Deus sabe se você vai sobreviver ou não. Se você não beber água, ficar desidratado, o que é que vai acontecer com você? Você vai ter um monte de problemas de saúde e posteriormente, quando for tratar, já vai ser tarde demais e vai, infelizmente, falecer. Assim é na nossa vida espiritual também. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, a nossa alma, a nossa vida espiritual, ela morre. Se nós não nos saciarmos a sede da nossa alma, ela vai morrer desidratada. Então busque ao Senhor sempre, incessantemente, sem cansar. Sacia sempre a tua sede e sacia sempre a sua fome na palavra de Deus. Só que a única forma de saciar é em Deus. Não adianta procurar em outro lugar aquilo que nós só podemos achar em Deus. Volta comigo lá no livro do profeta Isaías. Olha o que Deus vai dizer para aquele povo. Isaías capítulo de número 55 novamente. Versículo de número 2.
Isaías 55, versículo de número 2. Deus diz para aquele povo: por que gastai dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite na gordura. Nós estamos falando de um povo, como eu já expliquei, que está voltando agora para a sua terra, depois de ser escravizado por cerca de 70 anos. Só que mesmo voltando para a terra deles, eles trouxeram da Babilônia costumes. Eles trouxeram da Babilônia aquilo que eles aprenderam lá, porque muitas dessas pessoas aqui nasceram na Babilônia, ou seja, eles não aprenderam outra coisa senão o que os babilônicos ensinavam a eles. Então eles estavam aqui investindo dinheiro, investindo todo o trabalho, toda a renda naquilo que não podia preencher o interior deles. Porque o que eles queriam tudo que o ser humano quer, ter uma conexão com Deus. Só que eles buscavam ao Senhor por um meio que eles não conseguiam encontrar, através da idolatria. E depois de sofrerem cerca de 70 anos, tudo que eles querem é o quê? Proteção. Porque ninguém quer ser escravizado novamente. Depois de 70 anos sofrer, vai sofrer de novo? Ninguém quer passar pela dificuldade e pela aflição. Então o que eles querem é preencher o vazio do coração e querem uma proteção. Só que eles estavam procurando proteção aonde eles não poderiam se refugiar. Eles estavam procurando ajuda em povos distantes, em povos distintos, em povos ao redor, em cidades vizinhas. Só que aqueles povos queriam justamente escravizá-los. Então eles estavam investindo dinheiro em cultos pagãos, em idolatria. Eles estavam investindo em recursos, tentando uma proteção de alguma cidade vizinha. Só que nenhum deles poderiam cumprir aquilo que eles precisavam. Eles estavam gastando aquilo que eles tinham em lugares que não poderiam resolver o seu problema. É como eu já disse, é basicamente o que o mundo está fazendo lá fora. Quanto de dinheiro não é investido no carnaval? Na festa da carne? Quantos milhões aí a prefeitura não investe aí, no carnaval? Imagina comigo, se esse dinheiro todo fosse revertido para a obra de Deus, quantas almas a gente não iria ajudar? Quantas igrejas a gente não iria abrir? Quantos programas de televisão a gente não estaria pregando a palavra? Quantas rádios a gente não iria comprar para alcançar vidas até mesmo lá dentro do presídio, que a gente às vezes não tem muito acesso? Então, a prefeitura ela investe todo o dinheiro achando que de alguma forma vai preencher alguém. Só que infelizmente não vai. É por isso que Deus está falando para esse povo: pare de desperdiçar o que vocês têm procurando aquilo que só eu posso te dar. Pare de gastar seu esforço. Pare de ficar zanzando aí o mundo afora procurando preencher o vazio da alma que só eu posso preencher. Mas para que Deus venha preencher o vazio da nossa alma, nós precisamos buscar ao Senhor. Essa condição. Entenda, nessa condição não é Deus que vai até você, é você que precisa vir até Ele. Olha o que Ele diz no versículo de número 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firme beneficência de Davi. Então, para que eles tenham a alma saciada e alimentada, eles precisavam inclinar os ouvidos para o Senhor e ir até Ele. Então, o convite do Senhor Jesus para nós é: vinde a mim. Não é o Senhor que vai até nós, é nós que temos nos achegar a Ele. É nós que temos que buscar o Senhor. E é esse o convite que Deus está te fazendo nesta manhã. Vinde a mim se você tem sede. Jesus diz: eu sou a água que sacia a tua sede. Eu sou a fonte inesgotável que vai saciar e alimentar o seu interior. Se você tem fome nesta manhã, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que sacia a tua fome. Se você entrou aqui nesta manhã oprimido, sobrecarregado, aflito, preocupado, o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer ser salvo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o convite do Senhor Jesus: vinde a mim.
porque nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. E eu vou te dizer uma verdade, eu não quero que você fique chateado comigo, não. Sabe por quê? Quando nós estamos doentes, é o médico que vai até nós ou somos nós que vai até o médico? Somos nós que vamos até o médico, né? Quando nós temos uma causa na justiça e precisamos de um advogado para nos defender em tal causa, é o advogado que nos procura perguntando: você tem uma causa, eu quero te ajudar? Ou sou eu que tenho que procurar o advogado para o advogado me ajudar? Muito bom. Quando você está com problemas financeiros, é o contador que vai até você ou você que vai até o contador para te ajudar? E por que com Deus seria diferente? Por que com Deus seria diferente? Porque às vezes a gente acha que Deus é o nosso empregado. A gente quer fazer de Deus o nosso mordomo, aquele que tem que estar sempre disposto a nos servir, a nos dar, a nos oferecer. A gente pensa: não, Deus, sem visto que eu estou passado, de alguma forma Ele vai agir em meu favor. Aí fica esperando que Deus venha até a gente, só que não. Quando a gente passa por luta e dificuldade, não é a gente que vai procurar o socorro nas pessoas? Quando alguém está com um problema emocional, psicológico, com depressão, ansiedade, ou até mesmo síndrome do pânico, não é a pessoa que procura o psicólogo? Então Deus está te perguntando: por que você não vem me procurar? Se você está em falta com alguma coisa na sua vida, Deus está te perguntando: por que até agora você não vem buscar em mim a solução do seu problema? Pare de procurar ajuda em pessoas que não podem te ajudar. Há quanto tempo você está com essa causa retida na justiça já, esperando que o advogado te defenda, que ele te ajude e que você ganhe essa causa, e até agora não ganhou? Já que o advogado desta terra não conseguiu resolver o seu problema, coloca na mão do nosso advogado, do nosso juiz, que ele é justo para julgar a nossa causa. O médico disse que não tem mais jeito, não tem solução, você já procurou vários médicos. O Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. Então o que você precisa não é buscar em nenhum outro lugar, você precisa buscar aquele que tem o poder, a fonte, a origem, de nos ajudar em todas as nossas situações. Só que nós precisamos ir até Ele. Não é Deus que vai até nós, somos nós que temos que ir até Ele e expor para Ele aquilo que nós precisamos. Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem. Eu falei isso aqui na primeira segunda-feira. Nós temos que expor para Deus, buscar ao Senhor. O desejo dele é nos ajudar. O desejo dele é nos abençoar, é abrir a porta, é curar, é sarar e libertar. Só que se nós não dermos ouvido ao chamado dele, que é: vinde a mim, ele também não vai até você. Não vai. Você precisa ir de encontro a Deus. E o tempo de buscar ao Senhor é hoje. O tempo de buscar ao Senhor é hoje. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando o Senhor virá para buscar a sua igreja, ou se Ele voltará para nós individualmente. Então o que nós temos que fazer, é até um ditado, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então não deixe para buscar o Senhor amanhã. Amanhã eu oro a Deus e apresento ao Senhor esta causa. Amanhã eu oro pelo meu filho, amanhã eu oro por essa porta, amanhã eu oro por essa causa. Não, você não sabe se vai estar aqui amanhã. Então o que tiver de fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Vai lá comigo no livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Olha o que o profeta Amós ele vai dizer. Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse dia é breve, esse dia está chegando já. Versículo 12: e irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Então o profeta Amós ele está sendo usado, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: eis que vai chegar um dia em que as pessoas terão sede, terão fome, e não é sede de água, nem fome de comida e de pão, mas é de uma fome espiritual, e elas correrão
de um mar ao outro, do oriente ao ocidente, de norte a sul, e não acharão aquilo que elas precisam. Então, ou seja, vai chegar um tempo em que não vai ter ninguém para pegar a palavra aqui. O Espírito de Deus hoje está aqui na terra. Só que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o Espírito do Senhor ele vai ser retirado. Então, se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se até mesmo Ele nos convencendo nós falhamos, imagina se o Espírito de Deus não estiver aqui para nos convencer. Quem é que vai nos convencer do pecado? Se hoje, tendo a presença do Espírito Santo em nosso meio, a gente já erra bastante, quem é que erra e peca até hoje? Eu sou sincero em falar, eu também erro, eu também falho, eu também peco até hoje. Então, se tendo o Espírito Santo já está difícil, imagina sem o Espírito Santo. Se tendo o Espírito de Deus aqui na terra, nós já vemos aí a morte, destruição, é filho que mata o pai, é o pai que mata o filho. Recentemente um pai matou seus 2 filhos porque viu a sua mulher traindo ele, ou seja, nós vivemos em um mundo louco, um mundo desesperadamente corrupto, um mundo que literalmente está entregue ao príncipe das trevas. Um mundo que, aos olhos humanos, e que nós chegamos assim, que realmente não tem jeito, não tem solução e que nunca vai ter, porque tudo que está acontecendo hoje já foi profetizado pelo Senhor Jesus há muitos e milhares de anos atrás. Então é necessário que tudo isso aconteça. Só que para nós que estamos aqui na terra e conhecemos a palavra de Deus, nós temos que nos permanecer firmes, para que quando o Senhor vier nos buscar, Ele encontre em nós a presença do Espírito Santo. Eu preciso ser verdadeiro e dizer que se o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele, e nós não tivermos a presença do Espírito Santo, infelizmente, iremos ficar. Porque o que vai garantir a nossa salvação é uma marca, é um selo. E esse selo, ele é posto em nós através da presença do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus voltou. Quem tem o Espírito sobe, e quem não tem, fica. Quem tem o Espírito é salvo, e quem não tem é condenado. Então o tempo de buscar essa presença, essa marca, esse selo, é hoje, é agora. Nós não podemos deixar isso para amanhã, nós temos que buscar ao Senhor. E Deus é tão amoroso, que Ele nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçar e de buscar a presença do Espírito Santo. Volta comigo lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 7. É por isso que Deus fez um convite àquele povo de saciar a sede deles e alimentá-los espiritualmente, não fisicamente. Nós chegamos ao versículo de número 6, onde nós iniciamos a palavra. Isaías 55, versículo de número 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Só que uma coisa é necessária para que isso aconteça: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para perdoar. Ou seja, necessário é buscar o Senhor e invocar enquanto está perto. Só que para que nós venhamos encontrar essa presença, nós temos que deixar os nossos maus caminhos. Nós temos que nos converter dos nossos maus pensamentos. Nós temos que nos deixar ser transformados pela palavra. Nós temos que abrir mão do pecado, resistir à tentação e rejeitar os prazeres desse mundo. Nós temos que, de fato, nos converter, transformar a nossa mente, o nosso entendimento, pelo poder e pela transformação da palavra. E sendo assim, quando nós nos afastarmos do nosso caminho, é que o Senhor ele vai inclinar os ouvidos para nós, atender o nosso clamor e vai se achegar a nós. Pastor, eu quero encontrar essa presença. O que eu preciso fazer para encontrar esse Deus que você está falando aí? O que eu preciso fazer para atrair esse favor, essa presença de Deus para a minha vida? Vai lá comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias 29, versículo de número 13. Não tem segredo. É muito fácil encontrar a presença de Deus. Basta fazer o que está escrito aqui, ó, em Jeremias 29, versículo de número 13. Olha o que Jeremias diz. Olha o que Deus diz através do profeta Jeremias. Buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Então, o meio pelo qual nós nos achegamos a Ele é o que Ele diz no versículo de número 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos ao Senhor de todo o vosso coração, no versículo de número 14 ele diz: e serei achado de vós. Então, para que nós venhamos encontrar o Senhor, nós temos que abrir o nosso coração para Ele e buscar de toda sinceridade, nos entregar a Ele de todo o nosso coração, não da boca para fora, porque às vezes a gente entra numa rotina muito grande, que a gente vem para a igreja às vezes por vir. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. Eu vou para a igreja porque já faz parte da minha rotina. Às vezes você já levanta para vir para a igreja porque é automático. Você já nem entende mais o real motivo de estar na casa de Deus. Tem pessoas que vêm apenas por vir. Ah, não tem nada para fazer em casa, eu vou para a igreja. Não. O intuito de nós irmos para a igreja é para congregarmos, assim como o Senhor falou aqui no versículo de número 14, o desejo dele é nos congregar e assim oferecermos a Ele um culto. O culto ele não se resume naquilo que eu desejo receber. O culto ele é aquilo que eu tenho para oferecer a Deus. Então, você não veio aqui para assistir culto, você veio aqui para prestar um culto a Deus. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para oferecer a Deus a sua adoração. Você não veio aqui para apenas ouvir a palavra de Deus e esquecer, não, você veio aqui para esta palavra entrar nos seus ouvidos, na sua mente e no seu coração, e assim ela produzir o resultado e enviar para qual ela está sendo enviada. Então o culto é o momento que nós oferecemos a Deus, não aquilo que nós apenas queremos receber. E quando nós oferecemos a Deus, é aí que Ele retribui aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. Quando eu digo sobre oferecer, não apenas se resume à oferta, porque a oferta é o que? É dando que se recebe. A gente vai falar sobre a oferta depois. Mas a nossa vida espiritual é como se fosse um exemplo de uma oferta. Eu oferto a Deus a minha sinceridade, eu oferto a Deus o meu coração, Ele se inclina para a minha oferta e me retribui mediante aquilo que eu estou oferecendo a Ele. Tenha certeza que quando você se entrega para o Senhor de todo o seu coração, Ele não fica indiferente à sua adoração. Quando Ele vê você se entregando para Ele, Ele se compadece. E quando Ele se compadece, Ele age e Ele trabalha em nosso favor. Então que nesta manhã nós possamos buscar a Ele meio de todo o nosso coração. Porque tudo aquilo que nós precisamos, nós só podemos achar em Deus. Quem aqui precisa de uma porta aberta? Quem precisa de uma porta aberta? Quem aqui tem uma causa na justiça retida há anos? Quem aqui está doente ou tem um familiar enfermo? Levanta a mão aí. Você precisa de todas essas coisas, não precisa? Só que valor tudo isso teria se você não tivesse a presença de Deus dentro de você? Nada. Não adianta eu ter carro, ter dinheiro, ter porta aberta, receber uma cura, se eu não tiver a presença de Deus. A presença do Espírito Santo é algo que deve ser primordial nas nossas vidas. Nós precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. E esse é o desejo do Senhor. É por isso que Ele fala, vinde a mim. É por isso que o convite dele é, vinde a mim, porque eu tenho aquilo que você precisa, diz o Senhor. Eu sou a água que sacia a tua sede, eu sou o pão que te alimenta, e eu sou a força que vai te sustentar para você viver neste mundo, resistindo a todas essas coisas, para que quando Ele vier te buscar, Ele venha encontrar a presença do Espírito Santo dentro de você. Você crê nessa palavra? Você coloca de pé no seu lugar, aplaudindo bem forte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.